Nós estamos de volta hoje com um conteúdo pra lá de bacana para você. Hoje nós vamos falar sobre o eunuco e Felipe. Esse texto bíblico, ele deixa a margem de pensar sobre algumas coisas e sobre algumas práticas cometidas no meio religioso até nos dias de hoje. Também nos deixa a lição de direcionamento quando nós não entendemos a qual caminho seguir. Por exemplo, aquele eunuco estava lendo um texto bíblico que ele não estava entendendo o que ele estava lendo. E se nós formos prestar atenção nesse texto bíblico, Deus envia Felipe, direcionado pelo Espírito Santo, para orientar aquele eunuco. Pois bem, antes de eu entrar mais profundamente nesse texto bíblico, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário. Eu quero dizer para você que está aí do outro lado assistindo nossos vídeos, que quando você comenta, quando você deixa o seu like, você está incentivando a gente continuar ao nosso trabalho. Porque quando você comenta, compartilha, deixa o seu like, o YouTube entende que esse assunto que estamos falando ele é relevante e assim ele compartilha para outras pessoas ver, para outras pessoas assistir. Então, dito isto, vamos ao que interessa. Se você for ler esse texto bíblico, você vai ver que ali havia um eunuco que ele estava em viagem. Eu não vou entrar aqui em mérito do que era um eunuco, mas um eunuco era um homem de servir. E ele servia a rainha, né? Ele estava servindo a rainha e ele foi em Jerusalém adorar Deus. Só que ele não entendia nada do que ele lia e ele não entendia nada do que falava para ele. Mas ele tinha um coração voltado para adorar Deus. E ele voltando desse lugar que ele foi, ele volta lendo a Bíblia, lendo a palavra. Olha que coisa profunda, ele volta lendo a palavra. E ele lendo a palavra, o Espírito Santo comove Felipe para ir ao encontro dele. Quando Felipe aproxima dele, pergunta para ele: entendeste o que lê? Ele responde: como que eu entendo se não há quem explica? Então, Felipe explicando para ele o texto bíblico, e Felipe pergunta para ele se ele crê que Jesus é o Filho de Deus, se ele crê que Jesus é o Salvador. Ele falou: eu creio, certo? Então, o que me impede eu, se eu creio que Jesus é o Salvador, de me batizar? O que me impede eu de me arrepender dos meus pecados? Felipe falou: nada. Vendo um rio, parou-se a carruagem, desceu Felipe e ele. E Felipe batizou ele nas águas. E a partir dali, ele foi alegre e contente por ter recebido o batismo nas águas. E aí eu logo quero pedir a você que é estudioso ou você que é curioso da palavra de Deus, para que você deixe o seu comentário aí e participe conosco. O que você acha desse texto bíblico? Porque desse texto bíblico
muitas igrejas, ela parte desse texto para batizar nas águas. E outras igrejas, elas têm uma preparação para batizar os seus membros. Algumas igrejas, elas seguem do princípio, se a pessoa crê, se ela quer, eles batizam. Já outras pessoas, já outras denominações, crê que a pessoa precisa passar por um estudo de conhecimento para batizar. E eu gostaria de pedir você que deixe a sua opinião, o seu comentário sobre este assunto. Ao meu ver, eu acho que todos estão certos. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Todos têm base bíblica para fazer do jeito que faz. Mas eu gostaria de entender o que você acha sobre esse assunto. E voltando cá ao texto do batismo, Filipe demonstra que ele era uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo, você faz aquilo que o Espírito Santo mandar. Quando você é direcionada, você obedece ordens. E foi o que aconteceu com Filipe. Filipe recebeu uma ordem divina e ele atendeu essa ordem divina. E tinha do outro lado uma pessoa que estava tentando buscar o conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas que não entendem o que ler na Bíblia? Quantas pessoas tiram as suas próprias conclusões daquilo que lê na Bíblia? Não pede um direcionamento do Espírito Santo. Não pede um direcionamento do próprio Jesus. Porque a palavra, ela é de Jesus. E se ela é de Jesus, ele vela por ela. Ele é o nosso professor da tua palavra. E se ele é o nosso professor, ele nos ensina através dela. E aí, leva você a um campo de entender que todas as vezes, quando você tiver dúvida, Deus vai enviar alguém, pessoas comuns como você, para te explicar o que você não entende, para te esclarecer o que você não entende. E hoje nós trazemos para você um texto bíblico de uma importância, de uma relevância para a sua alma, para que você tenha entendimento da palavra de Deus. Toda vez quando você lê um texto bíblico que você não tiver entendimento, você pode orar e pedir a Jesus que abre a tua mente para que você entenda a tua palavra. Envia pessoas para falar aquilo que você não entende, aquilo que você não sabe. Toda vez quando nós nos humilhamos perante ao Senhor, Ele nos exaltará segundo a palavra. Então quando você diz assim, eu não sei, você está sendo humilde a dizer, Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, envia pessoas para me ensinar. Envia pessoas para dizer o que é isto aqui. E eu tenho certeza que você será direcionado, será direcionada ao caminho certo, ao caminho correto. A palavra diz que o bom pastor, ele dá vida pela sua ovelha. O bom pastor, ele não deixa nenhuma ovelha sua dispersa. Então, se você é uma ovelha do abrigo do Senhor, se você acha que você foi abandonado, sinta-se abraçado pelo bom pastor. Sinta-se abraçada por este pastor que quer te resgatar da onde você está. Ele dá a vida por você, já deu a vida por você. Então, seja hoje alcançado, direcionado pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus possa entrar no seu coração, na tua alma e implementar em você.
que você possa ser uma pessoa cheia de vida, de esperança, porque Deus, Ele é vida. Deus, Ele é esperança. E Deus não deixa os seus filhos órfãos. Deus não deixa os seus filhos sem resposta. Às vezes você está buscando a resposta de Deus e Deus está te dando vários sinais, diversas maneiras de resposta e você não está entendendo. Você às vezes quer que aconteça um maremoto, que aconteça isso, que aconteça aquilo outro, para que você entenda a palavra de Deus. Não precisa disto. Senhor, unge os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Unja os meus olhos para que eu possa ver. A gente precisa ouvir e ver os sinais. A gente vai ouvir, pessoas contando testemunhos maravilhosos de coisas grandes que Deus tem feito. A gente vai ver com nossos olhos. Então, que nós possamos estar com nossos ouvidos voltados para a voz de Deus e os nossos olhos atentos, para que nós vejamos os milagres que Deus tem operado. Eu quero pedir a você, mais uma vez, fortalecendo o nosso pedido, que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, o que você achou, e deixa lá aquele comentário que eu te pedi no meio do vídeo, no início do vídeo, o que você acha do batismo desse eunuco. Você acha que as igrejas, as denominações que batizam a partir desse princípio estão corretas? Ou se aquelas que faz o curso, que é aquelas pessoas que faz o curso para batizar, estão corretas? Eu sei que Jesus ensinou em Mateus fazer discípulos, né? Discípulos é batizar. E tem essa passagem desse eunuco. Então que você reflita sobre esta palavra, deixe o seu comentário, o seu like, e desde já eu te agradeço, graça e paz, e Deus te abençoe.